Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o personagem da história. Quem aí já leu uma história e ficou se imaginando no lugar do personagem? Pois é, pessoal. Toda vida que eu leio um livro, eu fico me imaginando dentro da história, né? E nós que costumamos ler, sempre viajamos por diversos lugares através da leitura. Hoje eu trago para vocês um pouco mais sobre a importância do personagem, né? Toda história tem o protagonista, que é onde é o personagem principal, aonde toda a história gira em torno dele, né? Conta da vida dele, todas as batalhas que ele teve que passar para conquistar um final feliz, não é? Mas também não é só o personagem principal. Existem outros personagens. Às vezes, na história de João e Maria, tem dois irmãos, tem uma bruxa, tem um pai, uma mãe. Então, tem vários personagens, tá? Então, para se construir uma história, nós precisamos ter vários personagens. E aí, gente, qual é a importância desse personagem para a história? O personagem é qualquer um que atue na história ou na obra, tá? Normalmente pode ser uma pessoa, pode ser um animal, um objeto, pode ser uma criação fictícia da mente do autor e pode ter características humanas ou não. Vai depender da criatividade do autor, tá? E aí, olha só, nós temos alguns tipos de personagem. Nós temos o protagonista, que é o mais importante da obra, como eu já falei, toda o desenrolar da história desenvolve ao redor dele. Geralmente ele pode ser o herói, ele pode ser a princesa, tá? Em alguns casos pode existir mais de um, como eu falei do João e Maria, tá certo? Tem o co-protagonista, né? É o personagem de segunda maior importância para aquela obra, para o livro, para o texto, tá? E geralmente é a pessoa que ajuda o príncipe, a princesa, na hora que está passando por algumas dificuldades. Por sua vez, é coadjuvante, que cai na graça também do povo, né? Adquire relevância, né, como o protagonista. Lembra da história do Shrek? Pois é, no filme Shrek tem o Shrek e tem o burro falante. Então o burro falante, ele se torna mais engraçado e às vezes mais legal do que o próprio protagonista da história, que é o Shrek, né? Nós também temos o antagonista. Nome difícil, né, pessoal? Antagonista, isso mesmo. É o personagem que é rival do protagonista. Ou seja, sempre numa história tem um lado bom e um lado ruim. Então, o antagonista, ele faz esse papel, certo? E o co-antagonista é o ajudante do malvado. Por exemplo, lá na história de João e Maria, tinha a bruxa. Mas antes da bruxa tinha a madrasta, que era malvada, e levou os meninos para a floresta, tá? E tem os atores coadjuvantes, personagens secundários, que ficam um pouco mais... não chama tanta atenção na história como o protagonista. E tem os figurantes, que são personagens que não são fundamentais para a história, tá? Mas que eles fazem parte dessa história. Olha só, eu trouxe alguns personagens de uma história que a gente conhece bem, tá? Os Três Porquinhos e o Lobo Mau. Olha só, eu trouxe para vocês aqui os Três Porquinhos, tá? E o Lobo Mau. São dedoches, que eu vou colocar aqui para vocês observarem. Nós temos aqui protagonista, nós temos
co-protagonista e nós temos um antagonista. Olha só quem é o antagonista. O lado malvado da história fica pro lobo mau, que quer comer os 3 porquinhos. Então, esses 3 porquinhos representam o protagonista e o co-protagonista, porque eles 3 precisam se salvar do lobo mau. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais da importância de um personagem para o livro, o texto. Quando a gente está lendo, que a gente se imagina, né, dentro do livro, nós observamos todas as características desse personagem. Por exemplo, na história de Chapeuzinho Vermelho, que é uma menina que usa um capuz vermelho, então ela traz toda uma característica, né? Todas as meninas usam capuz vermelho? Uma capa vermelha? Não. Então, ela é uma menina doce, meiga, que usa uma capa, que leva doces e bolo para a vovozinha. Então, toda a história gira em torno de Chapeuzinho Vermelho, mas tendo um antagonista, que é o lobo mau, que assim como na história dos 3 porquinhos, ele também quer comer a vovozinha e a Chapeuzinho. Então, em todas as histórias que a gente lê, tem os personagens, cada um no seu lugar, cada um com a sua função, né? Espero que vocês tenham gostado. Gente, só uma observação. Quando a gente assiste um filme, também é dessa forma, né? Quem gosta de filme de super-heróis sempre vê que o super-herói ele sofre, mas ele consegue, com a ajuda de outro personagem, a resolver todas as situações. Então vamos pegar o nosso livro, vamos estudar um pouquinho mais sobre o personagem, chama aí o papai e a mamãe, monta uma peça teatral, mostra para eles a importância que os personagens têm dentro da história. A gente já aprendeu na nossa outra aula sobre o teatro, né? Como surgiu o teatro através das apresentações de dança, os ritos de caça, né? Quando uma pessoa morre, e aí surgiu o teatro. Então, o personagem, ele está dentro do teatro. São pessoas que vivem um personagem, né? Na comédia, no drama, em um musical, numa apresentação solo. Então, o universo do teatro é muito extenso. Então, nós já aprendemos a confeccionar um teatro. Agora, criem vocês o personagem para as suas histórias. Usem a criatividade, tá, pessoal? E vamos aprender um pouco mais usando o nosso livro sobre o personagem.